Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Lauren Gabriele e vamos para mais uma aula de filosofia. Dessa vez o assunto é sobre Freud e Jung. Então vamos começar. Freud, ele inventou a psicanálise. A psicanálise ela é basicamente uma teoria da mente e da conduta humana vinculada a uma técnica terapêutica. Isso tudo para ajudar pessoas com problemas psicológicos ou psiquiátricos. E aí, ela usa de um método que é a interpretação dos conteúdos inconscientes encontrados em palavras, sonhos e fantasias. Então, Freud, ele começou a dizer que existe o consciente e o inconsciente. E aí eu quero que vocês olhem para essa imagem do iceberg, porque basicamente a pontinha do iceberg é o consciente e todo o restante é o inconsciente. E aí ele começa a falar que os dois eles vão formar nossa personalidade, na verdade os três, porque a gente tem o pré-consciente que já eu explico pra vocês. Mas o inconsciente a gente não vai perceber. E aí vem um dos assuntos que foram mais debatidos e foi um tabu enorme, porque ele começou a falar da sexualidade que estaria nesse inconsciente, mas ele falou de uma sexualidade das crianças já nascerem com desejos sexuais. E aí a sociedade olhou e disse, cara, esse cara é louco, como assim? Ele tá dizendo que as crianças, elas já nasceram com desejos sexuais. Não. A sociedade na época era uma sociedade bem mais conservadora do que é atualmente. Todo mundo olhou para Freud com um olhar de calma, não é bem assim. Olhem novamente para essa imagem do iceberg e vocês vão perceber que durante toda a aula eu vou puxar muito essa imagem, porque se vocês conseguem entender todo o pensamento dele ligando a essa imagem, então vai ser ótimo. E aí ele começou a falar que existe o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente são os nossos pensamentos e percepções. Então você tem a consciência de que você está pensando, de que você tem as suas percepções. O pré-consciente são as memórias e os conhecimentos armazenados. Então para a galera que é bem Dory, o peixinho Dory, que esquece as coisas, reclame com o seu pré-consciente. E tem o inconsciente, que é justamente os nossos medos, os nossos impulsos destrutivos, os nossos impulsos sexuais, os desejos irracionais, os impulsos imorais, vocês vão entender porque eu estou dando ênfase nesse imoral, e as experiências infantis, que foi todo aquele rolo que ocorreu. E aí, se vocês entenderam isso, check. Agora bora falar de um outro conceito muito importante dele, que é Eros versus Thanatos. Se vocês conseguem entender basicamente o que é um e o que é o outro, no Enem é basicamente se cair é o que vai cobrar. Então Eros, lá na mitologia grega, parece que é o deus do amor. E Thanatos é o deus da morte. Me corrija se estiver errado, eu sou horrível com essas coisas. Mas ele falava que no Eros existe muito a incentivo à busca do prazer, alegria, felicidade, desejo sexual, libido. E o Thanatos, que é aquele deus da morte, ele fala que é a solidão, a tristeza, os impulsos instintivos e inconscientes que buscam a morte e a destruição. Então ele fala que a nossa mente ela vai estar muito ligada ao Eros e ao Thanatos. Agora que vocês já entenderam quase tudo de Freud, existe só mais um conceito que talvez seja o mais importante dele, que ele fala que existe a mente humana, ela está dividida em 3 esferas, que é basicamente o id, o ego e o superego. O id são os nossos impulsos corporais, o instinto, o prazer, a aventura. Então, só para fazer um nexo, para vocês entenderem melhor, é basicamente o Eros daquela nossa outra concepção. O superego, ele fala da censura de impulsos corporais, da moralidade, do todo certinho. Então, o id é aquele bem, vamos fazer tudo, prazer e tal. E o superego é, não, vamos com calma, vamos ser certinhos. É basicamente aqueles anjinhos, sabe? O demônio e o anjinho aqui. O anjinho seria o superego e o demônio seria o id. E aí vem o ego, que ele vem querendo a conciliação entre o id e o superego. Então ele fala de uma realidade, ele quer administrar as coisas. Então agora que vocês já entenderam toda a concepção de Freud, bora para Jung. Jung, na verdade, ele foi um colaborador de Freud, sendo que aí eles começaram a tretar muito. Por exemplo, Freud olhava para Jung e dizia, mas por que tu foca tanto em religião? Por que esse interesse tão grande por religião? E Jung olhava para Freud e dizia, tá, e por que tu tem esse interesse tão grande pelos impulsos sexuais? E eles começaram a discutir muito. E aí Freud, ele rompeu com Jung. E Jung criou a sua própria teoria, ou seja, ele faz a teoria dele, que se chama psicologia analítica, que é basicamente uma evolução da psicanálise. Por psicologia analítica, a gente já vai perceber que ele vai analisar muitos sonhos, arquétipos. Então, basicamente, a teoria de Jung ela vai ser focada nisso, em
interpretar sonhos e arquétipos. Os arquétipos são esses que vocês estão vendo no slide. E aí ele também falava que o inconsciente ele não estaria tão condicionado ao passado e aos impulsos sexuais como Freud falava. E ele dizia, não, o inconsciente ele vai estar mais aberto ao presente e mais aberto à criatividade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a concepção dos dois. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários ou tirar dúvidas pelo nosso plantão de dúvidas, tá certo? Então é isso. Tchau, tchau!